Mais uma vez, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Conforme a gente combinou no último encontro, hoje eu vou trazer uma ferramenta da PNL, criada, desenvolvida pelo Robert Dilts, que é um dos grandes nomes da PNL, é um dos co-criadores que mais agregou conhecimentos, né, à PNL. Afinal de contas, ele está desde o início, desde que o Bandler e o Grinder começaram a desenvolver a programação neurolinguística. O Robert Dilts acompanhou eles, ele foi aluno e colega do Bandler, ele foi aluno direto do Milton Erickson, e ele agregou muitas ferramentas ao longo do tempo, talvez seja um dos caras que mais agregou ferramentas e conhecimentos no desenvolvimento da programação neurolinguística ao longo do tempo, né? E o Robert Dilts, ele tem algumas sacadas que são fantásticas, porque ele cria alguns processos, alguns modelos que facilita para o practitioner em PNL aplicar essas ferramentas com muito mais maestria. Quando a gente fala, né, para quem faz um practitioner em PNL, a gente fala que a gente se torna um praticante de PNL, né? Quando nós vamos para a formação Master Practitioner em PNL, nós necessariamente precisamos ser mestres em PNL. Então, essas ferramentas que o Robert Dilts agrega na PNL, e justamente essa que eu vou trazer para vocês hoje, é uma ferramenta do Master Practitioner, é uma ferramenta relativamente simples, mas que vai fazer toda a diferença na hora que nós vamos aplicar as ferramentas no processo, seja um processo terapêutico, seja um processo de coaching. E quando eu falo em ferramenta da PNL, não necessariamente seja só para quem é um practitioner ou para quem só utiliza a PNL, não. Se eu faço uma terapia com hipnose, se eu faço uma terapia dentro da psicologia, enfim, qualquer outra abordagem terapêutica, essa ferramenta vai se encaixar muito bem, tá? A gente vai falar sobre o modelo SCORE da PNL, tá? Vamos lá, para a gente não se prolongar muito, a gente vai falar sobre o modelo SCORE. O que é o modelo SCORE? O modelo SCORE é um anacronismo criado pelo Robert Dilts, que significa, em tradução livre para o português, pontuação. O que ele quer dizer com isso? Basicamente, ele faz uma associação com o score, com pontuação, né? A pontuação tem tudo a ver, por exemplo, com uma partida, né? Define quem ganha, quem perde uma partida. Então, um exemplo lá, Grêmio 3-1 no Internacional. Pontuação, 3 pontos contra 1 do Inter. E a gente faz esse processo dentro de qualquer tipo de comportamento que nós tenhamos, tá? Então, o modelo SCORE ele vai se encaixar em qualquer situação onde a gente estiver trabalhando na área terapêutica, um coach, enfim, com qualquer outro processo terapêutico, seja com uma hipnoterapia e tal. Na verdade, esse modelo SCORE, ele não é uma técnica em si, tá? Ele não é uma técnica. Na verdade, ele é um modelo geral para conduzir intervenções. Ele serve para a gente como um modelo, para a gente balizar o nosso processo, né? A intervenção que a gente vai fazer com o cliente. Aqui, a partir do momento que nós começamos a trabalhar com o modelo SCORE, a gente vai começar a perceber, a olhar o cliente e buscar esses itens do modelo SCORE em qualquer processo, em qualquer interação, na verdade, que a gente esteja fazendo com algum cliente, né? Então, vamos lá. De acordo com a teoria do campo unificado da PNL, técnicas diferentes pontuam um problema ou um espaço do problema de maneiras diferentes, focando em diversos níveis: ambiente, comportamento, pautas, crenças, valores. Aqui a gente falou semana passada, o Marcos perguntou sobre níveis neurológicos, é basicamente isso: ambiente, comportamento, pautas, crenças, valores e por aí vai. Perspectivas, os prazos, enfim. Algumas técnicas buscam sintomas no nível de comportamentos. Outras técnicas abordam os sintomas no nível do processamento cognitivo. Então, a gente trabalha, algumas técnicas vão buscar mudança no comportamento e outras no processamento cognitivo. O que é isso, né? Isso tem a ver com a intervenção que a gente faz dentro do nosso modelo de mundo, né? Quando a gente fala em PNL, a PNL ela busca ampliação de mapa, né? Ela busca entender o mapa da pessoa e fazer uma ampliação desse mapa. Então, a gente vai estar sempre operando dentro do mapa da pessoa, no processamento cognitivo. Quando a gente fala em processamento cognitivo e quando a gente fala em mapa, a gente está falando sobre a representação que a pessoa tem da realidade. A realidade não é a realidade em si, né? Aquilo que nós representamos
é baseado nos processos mentais. Nós criamos uma percepção da realidade. Por isso que a gente diz que a realidade não existe. Cada um de nós tem uma percepção da realidade, e essa percepção da realidade, ela vai ter interferência dos nossos filtros, né? Omissão, distorção, generalização, das nossas crenças, valores, dos nossos metaprogramas, e por aí vai. Pelo ambiente onde nós estamos, então quando a gente fala também a nível de comportamento, ambiente, tudo isso interfere em como nós criamos a nossa percepção da realidade. A PNL busca entender isso e operar dentro desse mapa, vamos dizer assim, né? Vamos lá. Outras ainda trabalham sintomas no nível de crenças e valores. Quando a gente fala em crenças e valores, também entra na questão de níveis neurológicos, né? Tudo tem a ver com as nossas crenças. Então, tudo que a gente faz é por conta das nossas crenças, tudo aquilo que nós expressamos no mundo, né? Como comportamento, como pensamentos e tudo mais, tem a ver com as nossas crenças. Inclusive, a percepção que nós temos da realidade tem a ver com aquilo que nós acreditamos, né? E também em relação aos nossos valores, porque tudo o que nós fazemos é para satisfazer um valor. Então, algumas ferramentas nós vamos utilizar para trabalhar em crenças, para mudança de crenças e para atender valores, né? Porque a gente percebe que se tudo que nós fazemos é para atender um valor, bom, então se nós estamos fazendo algo que não está legal, nós estamos atendendo um valor que é importante para nós. Para que a gente mude, nós precisamos entender qual valor eu vou atender, o que me motiva a fazer essa mudança, né? Então, muitas vezes nós vamos operar nesse nível também. O modo como o sintoma é pontuado e definido determinará muito sobre que tipos de usos, resultados, recursos e tudo mais, né? Então, o modo como o sintoma é pontuado, o sintoma é aquilo que eu expresso, né? É pontuado, ele vai determinar muito sobre os tipos de usos que eu vou ter daquilo, os resultados que eu vou alcançar, os recursos que eu tenho, que eu estou dispondo, e por aí vai, né? Isso vão ser requisitos e os recursos serão necessários, ou que recursos serão necessários para a solução daquilo também, né? Que recursos eu estou utilizando para gerar aquele comportamento e quais recursos eu vou precisar para alcançar a solução que eu busco. Então, o modelo score em si não é uma técnica, mas sim uma estratégia geral para definir e conduzir intervenções. Vamos lá. Ó. Uma das bases para a formatação do modelo score da PNL, do Robert Dilts, está exatamente da compreensão que as nossas crenças se estendem também às nossas memórias e à noção de determinismo e linha do tempo também. Isso tem tudo a ver uma coisa com a outra, que é a história que nós formatamos para fazer sentido sobre o que aconteceu, que está sob regência das nossas crenças. Portanto, as suas memórias não são gravações fidedignas do passado. O que acontece é o seguinte, né? A gente falou isso até no último encontro. Nós criamos uma percepção da realidade, né? Nós criamos uma percepção da realidade a partir de algo que acontece, nós filtramos isso e criamos uma percepção. Essa percepção da realidade, ela faz parte das nossas memórias. Ao longo do tempo, nós vamos acrescentando os outros ingredientes, porque nós vamos mudando de crenças, nós vamos mudando a nossa hierarquia de valores, o nosso mapa de mundo vai mudando, né? E aí nós vamos acrescentando ingredientes àquela representação, nós vamos omitindo muito mais. Então, quando nós buscamos uma memória, quando o nosso cliente traz algo do passado dele, ele vai buscar na linha do tempo, a gente diz que ele faz uma busca transderivacional. Então, ele faz essa busca nos arquivos mentais dele, e para ele trazer para a superfície, esse processo todo passa também pelo processo de filtragem, omissão, distorção, generalização, crenças, valores, porque ele precisa trazer isso, comunicar isso de forma que seja congruente para ele, congruente com as crenças, com os valores. Obviamente que muitas coisas ele vai ter esquecido ao longo do tempo, por isso também nós dizemos que as nossas memórias são falsas, todas as nossas memórias são falsas. E por isso, quando a gente falar em sintomas, ou nas causas principalmente, quando a gente vai falar nas causas, as causas são crenças, são coisas que a pessoa acredita que seja o motivo dela ter aquele comportamento ou aquilo que ela representa como um problema.
Isso faz parte dos arquivos mentais dela. É algo que, quando ela recebeu isso do ambiente, já não era uma verdade, era uma interpretação da realidade, mas com o passar do tempo, ela foi distorcendo ainda mais. Então, essa memória dela não é verdadeira. Então, as causas vai ser simplesmente uma crença, vai ser aquilo que ela acredita que seja realmente as causas, mas não é. Vamos lá. No estado atual, o score está estruturado de uma certa maneira. Ele deverá ser estruturado de uma forma mais saudável e ecológica do estado desejado, especificamente depois da intervenção. O que eu quero dizer com isso? Agora a gente chega no ponto realmente de detalhar o que é o score. Esse modelo score, ele significa o seguinte, né? Cada letra tem um significado. Então, por exemplo, ali o S de sintomas. Quais são os sintomas que o meu cliente externa? O que ele identifica como sintomas? Beleza? O C vai ser de causas. Vai ser o que ele acredita que sejam as causas daquilo que ele expressa no mundo hoje. Vamos supor que a pessoa é extremamente tímida. Aí eu vou perguntar o que causou isso, o que ela acredita que causou isso, que levou ela a ter esse comportamento de timidez. Ela vai me dizer, é porque em tal momento tal coisa aconteceu, ou porque quando eu era criança tal coisa aconteceu. Isso são as causas, não necessariamente isso seja uma verdade, é só aquilo que ele acredita que sejam as causas. O O é de objetivos, o R de recursos. Objetivos aqui é muito importante, tá? Porque quase ninguém ensina isso. Quando a gente fala em objetivos no modelo SCORE, depois eu vou passar aqui os slides com algumas perguntinhas e tal. Quando a gente fala em objetivos, normalmente, principalmente quando é aprendido no coaching, objetivos o objetivo que a pessoa tem. Então, é trabalhado, é muito focado no o que ela está buscando. Então, ela tem algo que não é legal e ela está buscando o quê no lugar. Mas aqui, a gente precisa trabalhar, ou aqui é uma grande sacada, né, que quase ninguém ensina, num primeiro momento, a gente vai identificar os objetivos que ela tem ao manter aquele comportamento. O que eu quero dizer com isso? Qual é a minha intenção quando eu busco os objetivos? É eu entender o ganho secundário que ela tem. Qual necessidade ela está atendendo com aquele comportamento. Porque isso é muito importante e na maioria das formações as pessoas não aprendem, tá? Quando eu falo em um comportamento, seja um comportamento que está sendo nocivo para mim, eu tenho uma intenção positiva por trás, eu tenho um objetivo por trás disso. Obviamente que é um objetivo inconsciente, conscientemente eu não percebo isso, mas é de extrema importância eu entender quais são os objetivos do meu cliente, porque aqui eu entendo quais são os valores que ele está atendendo. Quando eu falo em objetivos, ganhos secundários, eu estou falando dos valores. Nós sempre estamos buscando atender algum valor. Pode ser proteção, pode ser segurança, pode ser compaixão, pode ser um monte de coisas, tá? E aqui eu vou identificar. O R de recursos, aqui também, recursos, num primeiro momento eu vou entender quais são os recursos que o meu cliente está utilizando para produzir aquele comportamento. E depois, num segundo momento, eu vou buscar entender quais recursos ele vai utilizar para alcançar o objetivo que ele tem. E os efeitos o que isso causa, quais são os efeitos que tem, né? Eu não consigo ter resultados, eu não consigo descansar, eu não consigo interagir com outras pessoas, eu não consigo sair e me relacionar, e por aí vai. Esses são os resultados, os efeitos que isso tem na minha vida. E num segundo momento eu vou pensar nisso também. Quais são os efeitos que esse novo comportamento vai ter? Então, basicamente, isso serve para a gente balizar, para a gente alinhar todo o processo terapêutico. Isso aqui é extremamente importante, tá? Isso aqui vai fazer toda a diferença nos resultados que eu vou ter com os meus clientes, em qualquer processo terapêutico. Por isso que eu digo, ele serve tanto para quem trabalha com PNL, com hipnose, com coaching, com qualquer outra ferramenta terapêutica. Porque quando eu estou conversando com o meu cliente, eu estou fazendo a anamnese, eu vou buscar sempre, e a partir de agora eu acredito que no momento em que vocês entenderem isso, vocês vão começar a focar justamente nisso em qualquer intervenção que vocês forem fazer. Vocês vão estar conversando com o cliente, vocês já vão começar a identificar os sintomas, quais são os sintomas que ele tem. E aí eu sugiro aquela questão das anotaçõezinhas, né? A gente está falando com o cliente, então eu vou anotando isso.
Principalmente, eu acredito que para a maioria das pessoas seja importante, porque quando a gente fala assim, ó, quando tu está anotando algo, tu perde muita informação, aqui a gente tem que ter um cuidado, mas é extremamente importante a gente fazer essas anotações, porque a nossa memória, ela não é tão boa assim. A gente não vai conseguir guardar todas essas informações ouvindo o nosso cliente, tá? E só depois da terapia a gente fazer essas anotações ou simplesmente durante o processo terapêutico eu utilizar essas informações que ele me trouxe. Então, eu sugiro que vocês façam essas anotações. Então, eu vou estar lá conversando com o meu cliente e eu vou identificar quais são os sintomas que ele expressa, o que ele identifica como sintomas, né? Quais são as causas daquele comportamento, daquilo que ele identifica como um problema hoje. Quais são as causas de tudo isso? E quando eu falo em causas, lembra, é crenças. Quais são as crenças que estão ali, né? Atreladas àquilo ali que ele acredita, né? Os objetivos. Quais são os ganhos secundários que ele tem ao manter esse comportamento, né? Quais são os objetivos que ele tem ao invés disso, né? Ele hoje tem um comportamento depressivo. Beleza, ele tem um comportamento depressivo, ou ele se comporta, né, como uma pessoa tímida, como uma pessoa ansiosa. Ele tem esse comportamento. O que ele quer no lugar disso? Entende? Aí depois a gente entra em recursos. Quais são os recursos que ele está utilizando hoje? Isso tudo através de uma conversa, né? De uma conversa prévia, de uma anamnese, eu vou entendendo tudo isso, né? Quais são os recursos que ele está utilizando? Quais são os recursos que ele vai utilizar depois para produzir um novo comportamento, um novo resultado no mundo? Quais são os efeitos disso que ele tem hoje e quais são os efeitos que ele vai ter, né? Ou que vai ter essa mudança? Quais são os efeitos que vai ter essa mudança na vida dele? Vamos adiante aqui, ó. Então aqui, o modelo SCORE foi desenvolvido por Robert Dilts e Todd Epstein em 1987. O objetivo da técnica, na verdade, não é uma técnica, né? O objetivo desse modelo é desmembrar, quebrar o problema em partes menores, o que facilita achar as causas do problema e como isso afeta a pessoa, os sintomas. Muitos desses sintomas podem ser emocionais. Então, procure entender o papel das emoções no problema. A partir da descoberta das causas e sintomas, você busca recursos para sair do problema atual problemático, né, do estado problemático, para o desejado. Então, aqui, sintomas, né? Como o problema te afeta? Como você se sente? Como ele te perturba emocionalmente? Isso são basicamente, né, as informações que a gente vai buscar quando a gente vai trabalhar com o cliente, né? Então, perguntas. O que precisa mudar? O que não funciona? O que te impede de ser como gostaria? Qual o sofrimento que você sente, né? O que você expressa como sofrimento, né? Qual o pensamento que fica na sua cabeça, que não sai da sua cabeça, que está ali sempre martelando, né? Aqui um ponto bem importante, tá? Quando a gente fala aqui atrás, quando a gente fala em causas, né? As causas são as crenças, as nossas crenças sempre, as nossas crenças limitantes ou as crenças limitantes dos nossos clientes sempre vão ser uma equivalência complexa ou causa e efeito, tá? Então, quando a pessoa traz assim, aconteceu tal coisa, então tem tal coisa, isso ou é uma equivalência complexa ou é causa e efeito, tá? Falando aqui, e aí eu lembro também de uma passagem que é bem interessante para exemplificar isso aqui, esse modelo SCORE aqui foi criado pelo Robert Dilts, obviamente, baseado em todo o conhecimento da PNL, né? O Bandler também utiliza, ele também faz essas coisas aqui, obviamente que de uma outra forma, né? Não em cima desse modelo aqui. Mas basicamente assim, tá? Uma passagem que é bem interessante para exemplificar isso o Bandler estava ministrando lá o treinamento, então ele chamou uma pessoa para fazer uma intervenção, para demonstrar uma técnica, né? E aí, ele conversando com o rapaz, era um rapaz jovem, o rapaz, né, ele pergunta qual era o problema, né, o que estava afetando a vida dele. E ele disse assim, eu
sou extremamente inseguro. Basicamente isso, né? Sou extremamente inseguro, extremamente tímido, algo assim. E aí ele pergunta assim, por quê? O que aconteceu? Aí o rapaz responde o seguinte, quando eu era criança, eu era uma criança, ou, na verdade, o problema dele, na verdade, ele expressa da seguinte forma, eu sou extremamente inseguro, extremamente tímido, porque quando eu era criança, eu era uma criança pequena e frágil. Veja só, então ele é uma criança pequena e frágil, por isso ele é inseguro, né? Causa e efeito. Uma coisa causa outra, ou uma equivalência complexa, né? Uma equivalência complexa seria basicamente assim, eu sou brasileiro, por isso os argentinos não gostam de mim, por exemplo, né? Uma rixa entre... Então, é uma equivalência complexa. Mas é basicamente isso, só para exemplificar. Então, aí o rapaz disse, eu era uma criança pequena e frágil. Aí o Bandler, gênio que era, né? Ele olhou para o rapaz e disse assim, toda criança é pequena e frágil. Isso aqui já bagunça todo o modelo score da pessoa. Porque é um contra-exemplo, na verdade, né? Uma quebra de crenças, uma das formas de fazer quebra de crenças é assim, contra-exemplos. Então, quando ele traz esse contra-exemplo, todas as crianças são pequenas e frágeis. Opa, então ele acreditava que o fato dele ter sido uma criança pequena e frágil era o motivo, era a causa de ele ser uma pessoa tímida ou insegura. Opa, mas se todas as crianças são pequenas e frágeis, e tem muitos adultos que não são inseguros ou tímidos, então não faz mais sentido isso, entende? Isso começa a já bagunçar com o nosso sistema de crenças. E o Bandler, ele age muito dessa forma assim, ele trabalha muito de uma forma muito genial assim. Mas era só para exemplificar aqui, né? Então aqui, sintomas. O que eu vou fazer com isso? Sempre eu vou buscar identificar os sintomas, né? Qual é o problema que está afetando a pessoa? Obviamente que se eu for um master practitioner, eu não vou falar diretamente, na maior parte das vezes, qual é o problema. O que tu expressa, o que tu entende, o que tu percebe como um problema ainda. Isso é linguagem hipnótica também, né? Porque quando eu falo qual é o problema que tu tem, eu estou primeiro nomeando isso e trazendo isso de uma forma concreta. Opa, é um problema e ele tem. Entende? Quando eu falo para ele, quando eu pergunto para ele o que você ainda expressa como, ou o que você identifica ainda como um problema na sua vida, quer dizer que eu já estou pressupondo que ainda, porque já vai mudar. Entende? Então isso já faz diferença. O que você acredita que precisa mudar? Ou aqui, como esse processo, como você acredita que esse comportamento, ou que isso te perturba emocionalmente, ou atrapalha a tua vida, enfim. Eu vou fazer perguntinhas básicas assim, aqui obviamente é só um modelo, tá? Mas é basicamente isso, identificar os sintomas. No primeiro momento eu identifico os sintomas. Depois eu identifico as causas. Causas é a situação, a condição que gerou o sintoma. Está no passado ou está no presente, obviamente, né? Perguntas como quando começou, qual era a situação, o que aconteceu, né? O que você acredita que sejam as causas? Essa é uma pergunta bem direta e bem tranquila. O que você acredita que sejam as causas disso? O que você acredita que causou isso? O que você acredita que gerou essa situação? A pessoa vai me responder sobre aquilo que ela acredita que sejam as causas. Não é a causa de verdade, é só uma crença, tá? Mas é extremamente importante que eu entenda isso, o que ela acredita, porque depois eu vou trabalhar em cima dessas crenças também, no segundo momento. Aqui em objetivos, aqui, no primeiro momento, nessas perguntinhas aqui não tá, né? Mas eu acabei de falar um pouquinho acima. No primeiro momento, eu vou tentar, ou eu vou buscar identificar os objetivos que ela tem com esse comportamento. Uma pergunta que eu ensino no Practitioner para identificação de crença, de intenção positiva o que você acredita que esse comportamento está proporcionando para você? Qual o motivo você acredita
para continuar executando esse comportamento, né? Ou essa parte sua que gera esse comportamento, o que você acredita que ela está tentando fazer por você? Essa é uma pergunta um pouco desafiadora, mas ela é extremamente poderosa para a gente identificar os ganhos secundários, a intenção positiva por trás do comportamento. Essa parte sua, aí normalmente eu uso uma analogia, né? Eu uso uma metáforazinha assim, né? Então, se você tem, um comportamento que você não quer mais, é um comportamento que te atrapalha, algo que está te incomodando, e você quer uma outra coisa. Então, aqui a gente pode dizer, de uma forma metafórica, que tem duas partes suas. Uma parte está gerando um comportamento e uma outra parte não quer mais esse comportamento. O que você acredita que essa parte que gera esse comportamento ainda está tentando fazer por você? Qual seria a intenção por trás desse comportamento? Assim fica mais fácil da pessoa responder. E aí eu peço para que ela me fale de uma forma muito intuitiva. Então ela vai me dizer, por exemplo, a pessoa pode vir e me relatar, eu sou uma pessoa extremamente tímida. Beleza, é timidez, né? Esse é o comportamento. Timidez, né? Então, quais são os sintomas? Ela vai me explicar o que ela sente, o que ela vê, ouve, sente. Aqui, quando eu falo em sintomas, né? Eu vou estar trabalhando a nível de submodalidades mesmo, né? De estrutura de pensamento, que ela vê, ouve, sente, né? Quais são os sintomas que ela percebe? Aí, eu vou perguntar para a pessoa, o que você acredita que causou isso? Aí ela vai me dizer, quando eu estava na escola, eu fui fazer a lição do quadro e a professora, eu fiz errado e a turma toda riu de mim. A partir dali eu travei. Isso é o que ela acredita que seja a causa. Está lá no passado, na linha do tempo dela lá no passado. Então aqui eu já identifiquei a crença dela. Ela acredita que o fato de as crianças terem rido dela lá no passado seja o motivo dela ter esse comportamento. Entende? Esse comportamento. Aí eu vou perguntar quais são os objetivos, né? Bom, aí ela não consegue, ela é extremamente tímida, então ela não consegue se relacionar com outras pessoas, ela não consegue interagir com outras pessoas e tudo mais, né? Esses são os efeitos que isso está gerando, né? Qual é o objetivo? Então eu posso perguntar para ela, o que você acredita que essa parte sua que produz esse comportamento de timidez, de segurança, está tentando fazer por ti? Ela pode me responder, está tentando me proteger, para que eu não passe de novo por uma situação vexatória. Então, ela está buscando proteção. Essa é a intenção positiva nesse caso. Proteção. Está tentando me proteger. Está tentando me manter protegido para que eu não precise passar de novo por uma situação tão dolorosa dessas. Beleza? Então, isso são as causas. Os objetivos, na verdade, né? Obviamente que depois eu vou buscar os objetivos que ele quer. O que ele quer no lugar disso, né? Qual resultado você gostaria no lugar? Aqui eu vou identificar o objetivo dele e depois a gente vai trabalhar, obviamente, em cima desse objetivo, né? Se você pudesse resolver o problema agora, como você faria? O que você deseja como solução? Como está agora e como você gostaria de estar? Depois eu vou em recursos. Então, aqui também eu identifico num primeiro momento quais são os recursos que ela está utilizando agora. Recursos internos e externos para produzir aquilo. Entende? Recursos internos, né? De recursos internos, de sentimentos, de sensações, né? Timidez, insegurança, isso são recursos. Insegurança. Segurança não é algo palpável, né? É só uma nominalização para um sentimento. Mas é um recurso que eu estou utilizando. Comportamento que eu tenho, né? Para gerar toda aquela situação, né? Para expressar essa realidade. Então, tudo isso são recursos. Aí eu identifico também quais são os recursos que ela vai utilizar para fazer a mudança. Aqui são as habilidades, capacidades, competências para lidar com o problema. Na verdade, aqui, no primeiro momento, para gerar o problema. Né? Aqui, quando a gente está falando em níveis neurológicos, também, capacidades, habilidades, competências, em que ambiente isso acontece, né? Aí a gente vai integrando outras técnicas já, né? Outras ferramentas da PNL. Perguntas. Já teve algum problema semelhante? Se sim, o que você fez? Aqui é uma pergunta
para iniciar os recursos que ela vai utilizar para mudar, né? Daqui a pouco ela não sabe quais recursos ela vai utilizar e tal. Então eu pergunto justamente assim: você já teve alguma situação parecida com essa? Alguma situação onde você também tinha uma situação desafiadora e você conseguiu superar? Quais recursos você utilizou? Para me dizer. Você acredita que esses recursos sejam importantes ou podem te ajudar nessa situação? Ela vai me dizer. Lembrando sempre que a gente evita de fazer sugestão para o cliente, mas em alguns momentos a gente precisa fazer algumas sugestões. Você acredita que confiança seria importante? Você acredita que, sei lá, raiva, bom humor, flexibilidade? Eu vou dando algumas sugestões, às vezes é necessário, tá? E efeitos? Efeitos são as consequências, primeiro, num primeiro momento, as consequências desse comportamento que ela tem hoje, né? Então, estou trabalhando aqui na dor, entender quais são as consequências disso. E quando a gente fala também aí, já integrando uma outra técnica da PNL, que a gente chama de alavancagem, aqui eu posso projetar isso para o futuro também. Se você continua com esse comportamento, como vai ser daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 10 anos? Quando eu faço ela experienciar isso a nível sensorial mesmo, ver, ouvir, sentir esse processo, né, ao longo do tempo, isso vai causar desconforto, vai causar dor. Isso às vezes é importante, né, para um processo de alavancagem. O Milton Erickson ele dizia que não é que as pessoas não é que as pessoas não queiram mudar, elas não estão suficientemente motivadas para mudar. Então, quando eu faço esse processo de alavancagem, eu estou motivando ela. Por quê? A gente sabe que tudo que a gente faz no mundo é para fugir da dor e para buscar prazer. Entende? Tudo o que nós fazemos, todos nós, todo ser vivo, na verdade, né? Até os seres mais primitivos, né? Como os répteis, eles estão o tempo todo fugindo da dor e buscando prazer. É só o que eles querem, né? Uma comida, água, procriar e tudo mais, e se proteger dos predadores. Então, ele está sempre fugindo da dor e buscando prazer. Nós também, tudo que nós fazemos também é dessa forma. Nós estamos sempre fugindo da dor e buscando prazer. Algumas pessoas se motivam muito mais para fugir da dor, outras muito mais para buscar prazer. Eu posso fazer essa identificação, mas normalmente eu utilizo tudo isso, né? Porque todos nós nos motivamos da mesma forma. Então aqui é importante, aqui eu atendo essa pauta de motivação. Quando eu causo muita dor, eu motivo a pessoa a sair daquele local onde ela está. Obviamente que ela precisa ter um lugar para ir, porque senão ela continua, ela acomoda, né? Aí vem uma outra situação que eu já comentei algumas vezes aqui, e o Bandler, ele viveu muito tempo com a Virginia Satir, que foi um dos grandes modelados da PNL, né? E a Virginia um dia perguntou para ele: qual o instinto mais forte do ser humano? Prontamente ele respondeu que era o instinto de sobrevivência. A gente faz qualquer coisa para sobreviver. E ela disse: não, é o senso de familiaridade. Nós morremos, mas nós não deixamos aquilo que é familiar para nós. Percebe o poder disso? Uma pessoa ela sofre, ela se acaba numa depressão, numa ansiedade, e ela não consegue sair daquilo. Ela perde família, por causa da droga, da bebida, por causa de uma depressão também, por causa de um outro tipo de comportamento. Ela perde a família, ela morre, continua fumando mesmo sabendo que o fumo pode causar câncer, ela morre, tem um câncer, ela morre, ela sabe que ela pode sofrer. Só que quando ela pensa sobre isso, ela normalmente não pensa isso a nível sensorial. Ela não pensa nisso como ela estivesse vivendo isso lá no futuro. Ela pensa no prazer que ela tem hoje. E mesmo que o comportamento seja algo ruim, por exemplo, eu tenho um comportamento depressivo, mas eu sei como é isso. Isso já é familiar para mim. Entende? E se eu deixar esse comportamento, esse modo de viver, se eu deixar de me comportar dessa forma, o que eu vou fazer? Se eu não sei para onde eu vou, o que tem depois disso, eu continuo aqui, porque aqui é ruim, mas pelo menos eu sei o que é. Uma mulher
que é agredida pelo marido e não consegue deixar do marido. Por quê? Porque aqui é ruim, mas é familiar. Se ela deixar o marido, o que vai acontecer? Aí ela começa a pensar, não vou ter onde morar, eu não vou conseguir um emprego, vou passar fome, meus filhos vão passar fome, vou morar na rua, eu vou ser abusado por outras pessoas, meus filhos vão sofrer muito mais. Então eu fico aqui, eu suporto essa dor, mas pelo menos aqui eu sei o que vai acontecer. Entende? Então, esse processo de alavancagem é extremamente importante. É eu fazer esse comportamento doer cada vez mais, para que ela se motive a mudar, a sair dessa inércia aqui, que aí ela sabe agora que lá na frente vai ser muito mais prazeroso. Beleza? Eu faço dessa forma, eu faço ela pensar, eu faço uma ponte ao futuro, né? Para que ela perceba o que vai acontecer se ela continuar, quais vão ser os efeitos desse comportamento a longo prazo. E depois, no objetivo que ela tem, aquilo que ela acredita que seja o que ela quer no lugar disso que ela tem hoje, aí eu potencializo isso, eu faço ela imaginar isso de uma forma incrível, fantástica, maravilhosa, para que realmente ela se motive a sair daqui, né? Sair da dor, porque isso vai doer muito, já está doendo, mas vai doer ainda mais, e buscar prazer, porque vai ser muito bom, vai ser muito melhor. Então, todo o sofrimento que ela vai ter ao longo dessa jornada, até o processo de mudança acontecer, vai valer, vai compensar todo esse esforço. Vamos lá, aqui um outro ponto, né? Identificação do objetivo na linha do tempo. Não, tá, esse aqui eu vou fazer na próxima aula, porque a gente faz uma aplicação do modelo SCORE para exemplificar. Hoje não vai dar tempo, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui nosso compartilhamento de tela. Lembrando, de uma forma bem simples, né? Isso aqui é uma ferramenta que a gente trabalha no Master Practitioner, então ela é muito mais profunda do que isso. É uma técnica que ela vai se interligar de uma forma muito mais profunda com outras ferramentas da PNL, mas de uma forma bem simples, né? Para quem não entende nada de PNL e quer utilizar essa ferramenta, o objetivo, né, desse modelo SCORE é facilitar o processo de buscar essas informações, tá? Para que a gente possa depois criar o nosso processo terapêutico. Bom, eu vou criar o meu processo terapêutico, como eu vou operar nessa situação, né? Como eu vou intervir nessa situação que o meu cliente está trazendo. Eu preciso de algumas informações. A gente vinha falando sobre a anamnese nos outros encontros, né? Aqui é basicamente isso, eu vou utilizar isso aqui muito na anamnese, obviamente que eu vou utilizar isso, quando eu falo em anamnese, no meu caso, a minha anamnese é em todas as sessões. Todas as sessões eu tenho essa conversa com o cliente, eu vou extraindo essas informações e vou trabalhando com essas informações. Entende? Então aqui, mas de uma forma bem básica, o que eu vou buscar? Eu vou buscar identificar os sintomas, o que ele identifica, o que o meu cliente identifica como sintoma. Eu preciso saber isso, é extremamente importante, né? Quais são as causas? O que causou isso? O que causou esse comportamento? E lembra, quando eu falo em causas aqui, eu estou falando em crença. Aqui eu estou buscando identificar as crenças que ele tem. E aqui eu estou falando em crenças limitantes, obviamente, né? Crenças limitantes. Bom, aconteceu algo na minha infância, eu era uma criança frágil, né? Pequena e frágil, por isso eu sou um adulto tímido, introvertido e seguro. Opa, é uma crença, causa e efeito. Uma coisa causou outra. Entende? Então eu estou identificando aqui uma crença, estou identificando as crenças dele. Depois eu vou trabalhar em cima dessas crenças. Quando eu falo em objetivos, eu estou falando num primeiro momento em buscar identificar o ganho secundário, né? O que ele ganha com aquele comportamento, né? A intenção positiva daquele comportamento. Percebe? E depois, num segundo momento, obviamente, que eu vou buscar o objetivo, o que ele quer. Porque sem saber o que exatamente ele quer, e muitas vezes, na maior parte das vezes, talvez eu vou ter que ajudar ele a criar esse objetivo, né? Aí depois a gente vai entrar nesse caso aqui, a gente vai entrar com uma outra ferramenta da PNL, por exemplo, boa formulação de objetivo. Então, eu vou seguir um passo a passo. Boa formulação de objetivos é basicamente igual ao modelo SCORE. É algo que eu vou fazer naturalmente, mas eu seguindo esse modelo, isso me facilita
porque eu vou ter todas as pontuações ali. Eu estou falando em modelo score pontuação, né? Então, eu vou ter todas as pontuações ali para saber sintomas, as causas, os objetivos. Se eu tenho isso pontuado, é muito mais fácil depois de eu ajudar o meu cliente. É muito mais fácil de eu saber depois onde eu vou operar. Opa, aqui tem crença limitante, então eu preciso trabalhar essa crença aqui, né? Opa, o objetivo dele é esse, então eu preciso trabalhar esse objetivo para que ele se torne muito atraente, né? Quais são os recursos? Que recursos ele está utilizando hoje? Quais recursos ele vai utilizar depois, né? Para alcançar esse objetivo que ele tem? Depois, os efeitos que esse comportamento tem na vida dele, né? O que isso está causando na vida dele. Se eu quiser um pouquinho ir mais além, eu posso projetar isso para o futuro e fazer com que ele perceba os efeitos disso no longo prazo. E o contrário, quando ele alcançar esse novo objetivo, com esses novos recursos, quais vão ser os novos efeitos, os efeitos positivos de tudo isso na vida dele? Isso eu vou trabalhar também de uma forma muito forte, e aí eu posso utilizar em conjunto várias outras ferramentas, como, por exemplo, o processo de ancoragem, né? De uma forma mais simples, eu vou ancorar esse estado positivo. Mas se eu quero trabalhar, eu posso trabalhar também com colapso de âncoras também, trabalhar nessas âncoras negativas, enfim, tem um monte de coisa que eu vou fazendo juntamente com tudo isso. Mais do que isso ainda, eu posso utilizar a linguagem hipnótica, padrões de linguagem, né, hipnótica, que vão fazer toda a diferença no resultado que eu vou ter também no meu processo terapêutico. Beleza? Pessoas, 20h56, eu disse que ia ficar até as 21h, né? Então, eu vou fazer o seguinte, no próximo encontro, a gente continua falando sobre o modelo SCORE, aí a gente tira dúvidas, eu faço algumas demonstrações aqui, a gente pode fazer 1, 2, 3, enfim, quantos vocês quiserem, só para a gente entender basicamente, porque aqui quando a gente traz dentro dessa apresentação, a gente traz aqui alguns exemplos, né, alguns modelos de perguntas. Na maior parte das vezes, nós não vamos conseguir fazer exatamente aquela pergunta. Eu vou ter que adaptar as perguntas que eu vou fazer, as informações que eu vou extraindo, até pelas respostas que eu vou obtendo do meu cliente, né? Na maioria das vezes a gente sabe que não é simplesmente eu faço uma pergunta e ele me devolve a resposta que eu quero. Na maior parte das vezes, não acontece isso. Eu faço uma pergunta, às vezes o cliente não entende, então eu tenho que adaptar aquela pergunta, eu tenho que explicar. Às vezes ele me fala algo e eu não entendi exatamente, então eu tenho que buscar entender. Quando a gente estava falando nos outros encontros sobre metamodelo e a gente fala que a gente se mantém muito na superfície. E muitas vezes uma pessoa fala algo e nós pressupomos que entendemos. É bem importante a gente entender, ter o maior nível de certeza de que realmente a gente entendeu aquilo. Então, às vezes, eu vou confirmar com o meu cliente se é aquilo mesmo, se é aquilo que eu entendi, e assim eu vou adaptando as minhas perguntas, né, as perguntas que eu faço, e vou extraindo essas informações. Perfeito. Então, Só uma pergunta. Oi. Desculpa, no encontro passado eu não estava. Vocês estabeleceram um dia permanente, toda quinta-feira, por exemplo, é isso? Toda quinta-feira, às 20h. Beleza? Show de bola. Vitor, eu queria Perfeito. fazer uma perguntinha para ti antes de tu sair. Claro. Eu não tenho hipnose não verbal e eu não sei como é que tá a agenda de vocês, quando é que vão fazer aqui em Porto Alegre de novo. Mas eu vi que está saindo o de hipnose clínica. E qual é a possibilidade de eu reciclar, de eu participar aquilo ali? Porque eu estou afastado há algum tempo já do Instituto, estou querendo rever uns rostos, fazer aquele workshop, aquela coisa. Sim. Não tem problema nenhum. Nesse curso de hipnose é bem tranquilo, tá? A reciclagem, só manda uma mensaginha depois no WhatsApp ali, e aí as gurias te encaminham lá o formuláriozinho de reciclagem, tu preenche o formulário só para a gente ter esse controle, né? E não tem problema nenhum, pode reciclar sim. Quem é aqui do Sul e quiser reciclar, vai ser dias 17 e 18. Quem já fez, obviamente, né? Quem não fez ainda, é uma oportunidade de fazer. 17 e 18 de junho, hipnose clínica, tá? Uma oportunidade aí para quem não fez ainda. Depois nós vamos ter hipnose não verbal no mês de julho. Nós temos Practitioner em PNL aqui em Porto Alegre no mês de julho também. Então, para quem já fez o Practitioner e quiser reciclar também, lembra que tem a possibilidade de reciclagem no Practitioner.
Começa, se não me falha a memória, começa dia 21 de julho. Tem que conferir com as gurias ali, mas eu acho que é Mas por aí. daí é presente para mim, né? Oi? Foi pensando em mim. Começa no dia 21 de julho. Ah, é? É aniversário? Olha aí. Então a gente vai ter practitioner, tem... por enquanto são essas datas, tá? A gente vai colocar mais alguma coisa aqui em Porto Alegre nos próximos meses, mas a gente precisa ajustar a agenda, porque a gente tem São Paulo, tem Floripa, tem Curitiba, tem vários outros lugares aí. Mas vai ter mais coisas aí nos próximos meses. Só não... se eu perder alguma data, aí tu tenta me lembrar. Sei que é A gente vai divulgar nos grupos alguma coisa. Mas eu não quero perder a não verbal, cara, porque tá fazendo... Eu empurrei com a barriga e tá me fazendo bastante falta isso aí agora. Não verbal no final de julho. Se não me falha a memória, o último final de semana de julho. Final de semana do dia 28 ali, não verbal em Porto Alegre, a próxima turma. Em São Paulo tem dias 21, 22 e 23 de julho, eu acho. Vai ser nas mesmas datas do practitioner aqui de Porto Alegre. A gente tem Paraná também, não verbal, para quem não fez ainda, quiser participar e que é do Paraná, uma oportunidade. E Florianópolis também, provavelmente a única turma esse ano, agora dias 23, 24 e 25 de junho, em Floripa, não verbal. Tá? A única turma no ano de não verbal em Floripa e Curitiba. Beleza? Quem quiser tem cursos online também, a gente tem a nossa formação. Lembrando que esse encontro de hoje, o conteúdo do encontro de hoje só vai ficar disponível para quem está no PNL para terapeutas e para quem está no practitioner também, tá? Não vai ficar disponível para o grupo todo. O encontro da semana que vem também não. Tá? Porque isso é um conteúdo já de Master Practitioner em PNL. A gente vai trazer depois outros, né? O modelo Role também da PNL, que é um modelo bem legal, quase ninguém conhece. Também é um modelo que também nos baliza, nos facilita um monte a nossa vida como practitioners em PNL. A gente vai falar sobre TOTS e por aí vai. Beleza? Então tem conteúdos que a gente tem que priorizar aquelas pessoas que estão em determinadas formações lá. Beleza, pessoas? Então encerramos por aqui e a gente volta na próxima quinta às 20 horas. Ok? Perfeito. Não, beleza. Perfeito. Fico muito feliz de ter encontrado todos vocês aqui. Um grande abraço, um excelente final de semana para vocês e até a próxima quinta. Obrigado. Até Até a próxima. Até Beijo. a próxima, beijo. galera. Boa noite a todos. Tchau, tchau.